Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem inabaláveis? Podem ser traídas, humilhadas, pressionadas e mesmo assim continuam serenas, calmas e poderosas. Elas descobriram algo que a maioria nunca aprende. Quem controla a sua emoção, controla o jogo. Segundo Napoleão Hill, a mente é uma força invisível. Ou você domina, ou será dominado. E a verdade é dura. Enquanto você se irrita, perde tempo. Enquanto você se ofende, perde energia. Enquanto você reage, alguém está te controlando sem nem precisar encostar em você. Hoje você vai aprender a blindar a sua mente, a calar a raiva, a vencer em silêncio e a viver com um poder tão grande que ninguém mais será capaz de te afetar. E o melhor, você não precisa nascer com esse controle, ele é treinável. Ele é uma decisão. Prepare-se para entender o que Napoleão Hill chamou de autodomínio absoluto. A chave invisível que separa os fracos dos verdadeiramente imbatíveis. Hoje eu separei para você 9 lições que podem transformar completamente a forma como você reage, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque não importa o quanto você saiba ou trabalhe duro, se você não controla suas emoções, alguém sempre vai controlar você. Essas lições são princípios de poder pessoal, conselhos poderosos que te ajudam a blindar a mente, manter o foco e agir com inteligência mesmo sob pressão. E se você deseja alcançar o sucesso, conquistar respeito e crescer de verdade, então pare agora e preste atenção, porque essas 9 verdades vão te mostrar como se tornar emocionalmente inabalável e construir um sucesso que ninguém mais poderá derrubar. Agora, vamos começar. Lição número 1. Ninguém te irrita se você não entrega o controle. Napoleão Hill dizia: Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem inabaláveis? Podem ser traídas, humilhadas, pressionadas e mesmo assim continuam serenas, calmas e poderosas. Elas descobriram algo que a maioria nunca aprende. Quem controla a sua emoção, controla o jogo. Segundo Napoleão Hill, a mente é uma força invisível. Ou você domina, ou será dominado. E a verdade é dura. Enquanto você se irrita, perde tempo. Enquanto você se ofende, perde energia. Enquanto você reage, alguém está te controlando sem nem precisar encostar em você. Hoje, você vai aprender a blindar sua mente, a calar a raiva, a vencer em silêncio e a viver com um poder tão grande que ninguém mais será capaz de te afetar. E o melhor, você não precisa nascer com esse controle. Ele é treinável, ele é uma decisão. Prepare-se para entender o que Napoleão Hill chamou de autodomínio absoluto, a chave invisível que separa os fracos dos verdadeiramente imbatíveis. Hoje eu separei para você 9 lições que podem transformar completamente a forma como você reage, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque não importa o quanto você saiba ou trabalhe, se você não controla as suas emoções, alguém sempre vai controlar você. Essas lições são princípios de poder pessoal, conselhos poderosos que te ajudam a blindar a mente, manter o foco e agir com inteligência mesmo sob pressão. E se você deseja alcançar o sucesso, conquistar respeito e crescer de verdade, então pare agora e preste atenção, porque essas 9 verdades vão te mostrar como se tornar emocionalmente inabalável e construir um sucesso que ninguém mais poderá derrubar. Agora, vamos começar. Lição número 1. Ninguém te irrita se você não entrega o controle. Napoleão Hill dizia que você tem absoluto controle sobre apenas uma coisa na vida: sua mente. Mas por que então você se irrita tão fácil? Porque basta alguém fazer um comentário bobo para você perder a paz. Sabe qual é a diferença entre quem comanda e quem é comandado? O primeiro age com intenção, o segundo vive reagindo ao ambiente. Napoleão Hill foi claro ao afirmar: aquele que não consegue manter a própria mente sob domínio, jamais será livre. E é exatamente isso que acontece com quem se irrita fácil, se ofende por pouco, explode diante de críticas ou vive preocupado com o que os outros pensam. Essas pessoas não estão no comando, elas são marionetes emocionais
e os outros, mesmo sem perceber, puxam as cordas. Você precisa abandonar esse modo de sobrevivência. Não é todo comentário que merece a resposta, não é todo olhar atravessado que exige confronto, nem toda provocação precisa de reação, porque toda vez que você reage, você gasta o seu poder. Mas quando você escolhe a sua resposta, você mostra que é você quem dita o ritmo da sua vida. Pessoas que vivem se irritando estão sempre exaustas, porque passam o tempo todo tentando apagar incêndios que nem começaram por elas. Mas o líder de si mesmo, como ensinava Hill, não corre atrás de controle, ele se torna o controle. Lembre-se, a mente humana pode ser tanto sua melhor aliada quanto sua maior inimiga. A escolha é sua, todos os dias. Por que um olhar atravessado já muda seu dia inteiro? A resposta é simples, porque você ainda está entregando o controle da sua vida para mãos pequenas. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas: ninguém tem o poder de te irritar. Só consegue te atingir quem você deixou entrar. E é por isso que Hill foi categórico. Você é, antes de tudo, um sistema mental. E ou você lidera esse sistema, ou será comandado por impulsos externos o resto da vida. Pare agora e pense. Quantos minutos, horas ou dias você já perdeu se irritando com gente que nem faz parte do seu destino? Você não nasceu para reagir a tudo. Você nasceu para escolher como vai responder e quando vai ignorar. O verdadeiro vencedor não é o que rebate rápido, é o que domina o próprio estado interno, mesmo quando tudo à volta está desmoronando. A partir de hoje, você vai praticar uma nova postura. Só reage quem é fraco, quem é forte, decide. Lição número 2. Quem vive reagindo, vive sendo comandado. Sabe qual é a diferença entre quem comanda e quem é comandado? O primeiro age com intenção, o segundo vive reagindo ao ambiente. Napoleão Hill foi claro ao afirmar: aquele que não consegue manter a própria mente sob domínio, jamais será livre. E é exatamente isso que acontece com quem se irrita fácil, se ofende por pouco, explode diante de críticas ou vive preocupado com o que os outros pensam. Essas pessoas não estão no comando, elas são marionetes emocionais, e os outros, mesmo sem perceber, puxam as cordas. Você precisa abandonar esse modo de sobrevivência. Não é todo comentário que merece resposta, não é todo olhar atravessado que exige confronto, nem toda provocação precisa de reação, porque toda vez que você reage, você gasta o seu poder. Mas quando você escolhe a sua resposta, você mostra que é você quem dita o ritmo da sua vida. Pessoas que vivem se irritando estão sempre exaustas, porque passam o tempo todo tentando apagar incêndios que nem começaram por elas. Mas o líder de si mesmo, como ensinava Hill, não corre atrás de controle, ele se torna o controle. Lembre-se, a mente humana pode ser tanto sua melhor aliada quanto sua maior inimiga. A escolha é sua, todos os dias. Lição número 3. Transforme sua irritação em foco brutal. Você se irrita, se defende, se estressa, mas quantas vezes isso realmente resolveu o problema? A verdade é simples e cortante. A irritação nunca te levou para frente, mas o foco sempre leva. Napoleão Hill afirmava que a mente precisa de um propósito definido. Sem isso, ela se torna vulnerável, sensível, distraída. Qualquer crítica vira um abalo, qualquer olhar torto vira motivo para travar. Mas quando você tem um objetivo claro, quando você sabe para onde está indo, nada te tira do caminho. O problema é que a maioria das pessoas se distrai com gente que nem faz parte do seu destino, gasta energia tentando provar valor para quem não vai somar nada. E o conselho de Hill ecoa aqui com força. Tenha um propósito principal definido e concentre toda a sua energia nele. Então, a partir de hoje, transforme cada irritação em combustível, cada crítica em concentração, cada obstáculo em direção. Pare de se justificar, comece a construir, porque no final só existe um tipo de resposta que cala qualquer ataque: resultado. Lição número 4. Quem domina a si mesmo lidera qualquer ambiente. No mundo profissional, poucos admitem, mas os mais respeitados não são os mais inteligentes, são os mais equilibrados. Napoleão Hill deixou isso claro: o autodomínio é a base de toda liderança verdadeira.
Você pode ter conhecimento, experiência, talento, mas se não consegue controlar a própria emoção, ninguém vai te levar a sério. Basta um ataque e você desmorona. Basta uma crítica e você perde a cabeça. Basta um erro e você entra em pânico. Isso não é força, é instabilidade emocional e ela te rouba oportunidades todos os dias. As pessoas seguem quem transmite firmeza, quem escuta mais do que grita, quem fala menos, mas diz exatamente o que precisa ser dito. No ambiente profissional, quem reage é previsível, mas quem se mantém calmo no caos se torna referência. Lição número 5. Quem se irrita por tudo se perde a si mesmo. Muita gente vive dizendo, eu sou assim mesmo, tenho pavio curto, como se isso fosse um traço de personalidade. Mas a verdade é que isso é um sinal de descontrole, e descontrole cobra caro, principalmente nos relacionamentos. Segundo Napoleão Hill, a mente é como um campo fértil, aquilo que você cultiva cresce. E se você alimenta ressentimento, raiva e impulsividade, é exatamente isso que você vai entregar às pessoas que mais ama. Quantas vezes você magoou alguém que não merecia só porque deixou a emoção assumir o volante? E pior, cada vez que isso acontece, você se afasta um pouco mais de quem realmente é. Porque você não nasceu reativo, você se tornou reativo porque nunca aprendeu a dominar o que sente. Hill dizia que a verdadeira liberdade está no domínio interno. Você só é livre quando não depende do comportamento dos outros para se manter em paz. Então, se você quer manter bons relacionamentos, se você quer ser admirado, respeitado, amado, comece por controlar o que sai de você, mesmo que tudo lá fora tente te desestabilizar. A paz começa dentro, e ela só se torna sólida quando você para de entregar sua calma na mão dos outros. Lição número 6. Equilíbrio emocional é uma das formas mais raras de poder. Você já reparou que as pessoas mais admiradas raramente são as mais agitadas? São aquelas que mantêm a mesma energia diante da vitória e da dificuldade, que não explodem, não se desesperam, não perdem o controle. Elas inspiram simplesmente por permanecerem firmes. Napoleão Hill explicava que as oportunidades da vida sempre chegam para quem está pronto, não para quem está abalado. E essa prontidão não é um talento, é um treinamento interno. É você decidir todos os dias que nada vai desestabilizar sua direção. E aqui vai uma verdade que quase ninguém diz. O mundo confia em quem demonstra estabilidade. Negócios, relacionamentos, decisões importantes sempre procuram por quem transmite equilíbrio. Sabe por quê? Porque instabilidade afasta. Afasta dinheiro, afasta pessoas, afasta progresso. Mas quando você é constante, quando sua energia não depende do ambiente, você se torna um ímã natural para oportunidades. Você não precisa gritar para ser ouvido, você não precisa se explicar para ser respeitado. Basta manter sua postura enquanto todos ao redor perdem a deles. É ali que o verdadeiro poder aparece, no silêncio calmo de quem sabe o que está fazendo, enquanto todos correm sem direção. Lição número 7. Proteger sua energia é proteger o seu destino. Você não vai falhar por falta de talento nem por falta de oportunidades. A maioria falha porque se deixa afetar por tudo e por todos. Napoleão Hill dizia que a concentração é a base da realização. E não existe concentração se a sua mente vive ocupada com pessoas, opiniões, críticas e ruídos externos. Cada vez que você se irrita, você se desconecta de onde deveria estar. Cada vez que você se ofende, você entrega seu foco para algo sem valor. E o preço disso é altíssimo. Você começa o dia com metas e termina exausto, sem ter feito nada importante, porque gastou energia demais se incomodando com o que não merece a sua atenção. Aqui vai o conselho direto. Se algo ou alguém te desestabiliza com frequência, isso é um sinal de que você ainda está se sabotando. Pessoas grandes protegem a própria energia. Escolhem onde colocam sua atenção,
blindam a mente como quem protege um império, porque no fim das contas, sua energia é o combustível da sua realização. Se ela for desperdiçada com irritações pequenas, seus sonhos grandes jamais sairão do papel. Lição número 8. Paz não é fraqueza, é domínio absoluto. Você foi condicionado a acreditar que ficar em paz é sinal de fraqueza, que quem se cala é submisso, que quem não reage perde. Mas Napoleon Hill ensinava exatamente o oposto. A pessoa mais forte é aquela que permanece calma sob pressão. Porque qualquer um pode gritar, qualquer um pode reagir, qualquer um pode se descontrolar quando é provocado. Mas manter a serenidade, isso é privilégio de quem já conquistou a si mesmo. A paz é o estado mais elevado de inteligência emocional. É a prova de que você não depende do caos dos outros para se manter inteiro. É o sinal de que você não precisa vencer ninguém porque já venceu a si mesmo. E aqui está o detalhe mais poderoso. A paz verdadeira não é ausência de conflito externo, é ausência de conflito interno. Enquanto o mundo lá fora grita, provoca, manipula, você escolhe se manter firme, focado, em silêncio, porque sabe onde quer chegar. Essa postura não te faz menor, te faz inacessível. E quem não pode ser abalado se torna inigualável. Lição número 9. Quando nada mais te afeta, tudo começa a te obedecer. O mundo externo só comanda a vida de quem não comanda nada por dentro. Napoleon Hill deixou claro, a chave para todo sucesso começa no controle dos próprios pensamentos. Você quer prosperar? Você quer ser respeitado, admirado, seguido, ouvido? Então pare de reagir, comece a comandar. Porque no momento em que você deixa de se irritar, deixa de se incomodar, deixa de gastar energia com o que não importa, você começa a andar mais rápido, pensar com mais clareza, agir com mais propósito. E tudo ao seu redor, pessoas, oportunidades, decisões, começa a se alinhar ao seu nível. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E se você é desequilíbrio, atrai confusão. Mas se você se torna um centro de calma, disciplina e visão, nada mais pode te parar. A partir de hoje, não se trata de vencer os outros, se trata de vencer o único inimigo que realmente pode te travar, sua mente descontrolada. Quando você se torna dono de si, você não precisa mais vencer, porque o mundo, aos poucos, começa a abrir espaço para quem já é imparável por dentro. Você não está aqui para ser movido pelo mundo. Você está aqui para mover o mundo com a sua presença. A partir de hoje, escolha o silêncio, onde antes havia reações. Escolha a firmeza, onde antes havia explosão. Porque sua mente foi feita para liderar. E quando você lidera por dentro, nada mais lá fora te domina. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal e continue aprendendo como alcançar o autodomínio, a disciplina e o sucesso que só os grandes alcançam. Deixe seu like, compartilhe e comente abaixo qual das 9 lições mais te fez refletir hoje. Seu comentário pode despertar outra mente.